Olá, preciosidades, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu trouxe mais um podcast. E nesse podcast eu trouxe aqui a pastora Helena Tanuri, que é uma pastora que eu gosto muito. Faz muito tempo que eu acompanho ela, o trabalho dela, e eu acho ela uma bênção. E ela trouxe uma temática que eu acho que é muito importante. Vou mostrar aqui pra vocês, a gente vai ver aqui do lado. E eu vou fazer meus comentários, né? Ela conta uma experiência muito forte sobre a vida dela. Eu já passei por essa experiência. Não é fácil quem passa por isso, gente. É muito difícil. Mas o tema desse podcast de hoje, que eu quero focar, que eu quero abordar, trazer aqui pra vocês, é o poder que Deus tem para mudar vidas, sabe? Parece até que o podcast não tem nada a ver com essa temática. Mas, gente, tem tudo a ver. A mudança que Deus faz em uma pessoa é tão grande. Eu sempre costumo dizer, Deus, ele muda vida, ele muda história, ele é o único que é capaz de mudar de dentro para fora, mudar completamente. Esse testemunho é uma prova viva de uma mudança, eu também sou prova viva de mudanças. Eu mesma sou uma pessoa nova, né? Mudada por Deus, que Deus transformou a minha vida. Há 2 dias atrás eu estava observando minha filha banhando na chuva, ela pediu para banhar na chuva, eu não quis deixar, com medo dela adoecer, que a gente tem isso, né? Então eu pensei, eu vou fazer memórias com a minha filha. Eu vou deixar ela tomar banho, e eu deixei ela à vontade, tomar banho na chuva, e ela corria e ela brincava, ela estava sozinha, as outras não estavam. As outras estavam dormindo e ela banhando e ela brincando na chuva, eu disse, eu vou fazer memórias. E deixei ela marcar a memória, fazer memória, né? E eu observando, e eu comecei a pensar. Se alguém tivesse me falado que eu seria essa pessoa que eu sou hoje, eu não acreditaria. Porque, assim, é surreal quem eu sou hoje. Hoje, pela manhã, eu estava no sofá e eu observando a minha casa. Eu olhava assim pra minha casa e dizia, gente, foi Deus que me deu essa casa. Se alguém me falasse no passado que eu teria uma casa assim, eu não acreditaria. Porque o que Deus faz é inexplicável na nossa vida, sabe? Eu fui uma pessoa que morei em casa de taipa, de pau a pique. Uma pessoa muito pobre, que sofreu muito. Meu testemunho é um testemunho muito forte, muito grande. Meu testemunho tem de tudo, praticamente. Mas Deus, ele transformou uma história de fracasso, de mazelas, de horror, de pesadelo, em uma história para a glória do nome dele, eu vou dizer assim, um testemunho para a glória do nome dele. E o testemunho da Helena Tanuri vai falar sobre isso. Eu quero que vocês observem bem. A gente vai ouvir, reter o que é bom para nossa vida. É algo muito triste, sim, é triste. Quantas pessoas não passam por isso? Vamos acompanhar agora, né, o testemunho da Helena Tanuri aqui. Eu tinha sentimentos de raiva, de vingança. Eu era menina de 12 anos que tinha passado por um abuso sexual desde os 3 anos de idade. Então eu cheguei nos 12 bem em conflito, né, com a minha identidade, com quem eu era, com o amor de Deus. Se o Senhor me ama, por que o Senhor permitiu que isso acontecesse, né? E ali naquele acampamento eu tive convicção de que eu precisava de Deus, que eu era muito jovem, mas que eu era pecadora, mas que o amor do Senhor era suficiente para cobrir todos os meus pecados e curar as minhas dores. Então eu me rendi e eu orei, falei com Deus que eu queria. Tinha uma musiquinha que a gente cantava, falava assim: quem é salvo e tem certeza diz amém. Quem é salvo e tem certeza diz amém. Quem é salvo tem certeza, sua vida é uma beleza. Quem é salvo tem certeza, diz amém. Aí diz amém, bate palma, né? E a gente ia acrescentando. Diz amém, amém, glória a Deus, né? E aí eu cantava aquilo, mas eu não tinha convicção nenhuma. Quando falava assim, quem é salvo tem certeza, diz amém. Eu falei assim, eu não tenho certeza que eu sou salvo, não, né? E depois daquela oração, eu cantei essa música com muita alegria. E eu comecei a, amém, glória a Deus, bate palma, o fogo desceu. Era muito, muito bom. E dali pra cá, minha vida tem mudado cada vez mais. No primeiro momento, o que acontece? Quando a gente começa a perceber que o que está acontecendo é um abuso sexual, você vai para debaixo do tapete. Você não quer trazer aquele assunto à baila, porque normalmente tem algumas coisas que é importante falar aqui. Primeira coisa que tem que se falar é que o abuso sexual, na maioria das vezes, ele se dá no ambiente doméstico. É alguém da família ou alguém muito próximo à família que goza de acesso
né, a infância. Então, ou é um vizinho muito próximo, pessoa de confiança, ou é um funcionário da família que já trabalha há alguns anos, ou, infelizmente, um membro da família, avós, pais, irmãos, primos, tios, né? Então, o que é muito triste é isso, porque quando uma criança é molestada sexualmente ou abusada, o inimigo dela seria aquele que deveria estar protegendo e não abusando. Então, primeiro conflito está aí. Segundo conflito é que Deus nos dotou de sensações legítimas para serem despertadas no tempo adequado. O sexo foi Deus que criou. Então, ele criou o sexo para que homem e mulher desfrutem dessa intimidade maravilhosa e, através dessa comunhão linda e perfeita, elevada, os bebês sejam gerados. Então, é algo elevado, maravilhoso. E o Senhor colocou em nós as sensações inerentes para que isso aconteça. Só que isso previamente despertado, ele traz culpa, uma sensação de sujo, de errado, mas ao mesmo tempo ele desperta o prazer, o que dá a sensação de mais culpa. É muito difícil a gente delatar um abuso sexual, né? Muitas crianças nem sabem que estão sofrendo o abuso, né? Porque o papai, é o papai que está pondo a mão dentro da minha calcinha. É o meu irmão que, entendeu? Tá fazendo eu fazer sexo oral nele. Então, assim, são histórias bárbaras que a gente vê por aí, coisas horríveis, mas que muitas crianças, elas só vão ter consciência de que aquilo era um abuso à medida que elas vão sendo informadas sobre isso. Por isso que hoje é muito importante a gente falar com as crianças de um jeito lúdico, leve, de acordo com a idade, mas ensiná-las a falar sobre o assunto. Hoje a gente lida com mulheres, homens que sofreram abuso na infância e vão levar esse segredo para o túmulo. Sim. Né? E muitas pessoas vivem uma vida fraturada e deformada por esse abuso. Eu contei o abuso sexual para minha mãe quando eu cheguei daquele acampamento onde eu encontrei Jesus. Né? Uma das coisas, uma das minhas sensações de culpa e de sujeira também vinham do abuso sexual. Então, quando eu cheguei, a primeira coisa que eu quis fazer é confessar, contar para minha mãe o que tinha acontecido, que já não acontecia mais, eu já estava com 14 anos. Os abusos começaram em torno dos 3 anos de idade até os 10, 11 anos. E como que é esse abuso? É o toque. Né? Algumas crianças são expostas à pornografia, outras crianças são literalmente estupradas. Não era o meu caso, mas eu tinha dúvidas, porque como começou muito cedo, eu não sabia até onde tinha chegado. Sim. Então, quando eu entrei na adolescência, eu tinha muito medo, muitos conflitos. E eu, inclusive de me relacionar. Né? Eu falei assim, claro, como é que eu vou me relacionar com um rapaz da igreja e vou ter que contar essa história para ele? Não vou me relacionar. Então eu não sou digna de me casar. Teve um tempo na minha adolescência que eu pensei, eu não sou digna de me casar, porque eu passei por isso. Né? Quando chegou ali pelos meus 18 anos, eu quis ir num ginecologista para quebrar deixa eu saber até onde que foi, porque até a minha memória me trazia o toque indesejado, as abordagens, quando eu estava dormindo, quando, né, eu passava férias na casa dos meus avós, onde os abusos aconteciam, né? E um dia eu tomei coragem e contei para o meu avô e para minha avó o que estava acontecendo, e os meus avós não acreditavam. Minha avó falou, que absurdo, você está falando isso é mentira, você está inventando. E eu me senti tão culpada. Eu falei, meu Deus, eu custei a ter coragem para contar. E quando eu contei, ninguém acredita em mim. Mas o meu avô me colocou para dormir entre os dois. Ele deu um voto, um crédito, ele ficou com uma desconfiança. E ele colocou eu para dormir entre ele e a vovó. E numa dessas situações, o meu abusador entrou no quarto e enfiou a mão por debaixo da coberta para me tocar. E eu, sentindo aquilo, eu belisquei a perna do meu avô com toda a força. Meu avô acordou e viu que realmente estava acontecendo alguma coisa ali. E dali para diante, eu fui livre dos abusos. Né? Eu não sei se meu avô chegou a conversar com esse meu tio, eu não sei o que houve, mas os abusos cessaram. Sim. Só que eu guardei essa história comigo. Nem para os meus pais eu contei. Eu tinha medo da reação do meu pai em relação ao irmão dele, né, e tudo. Então eu não contei. E a minha mãe eu contei logo depois que eu voltei do acampamento. Parece que tiraram o planeta das minhas costas.
eu ter contado para minha mãe ter me abraçado, chorado comigo, orado comigo, foi um grande alívio. Então eu pensei, tô curada, tá tudo bem, já passou. Mas aos 18 anos eu quis ir no ginecologista para saber se eu me lembrava de tudo ou se tinha alguma coisa que eu tinha ficado esquecida. Quando a ginecologista falou comigo assim, não, tá tudo certo com você, vem cá, eu vou te mostrar o seu ímen. Ela me falou assim, o que aconteceu? Eu conheci o João, me casei com o João, esperamos até o casamento. Só que quando a gente se casou, comecei então a uma vida sexual, então os problemas vieram aí, né? Porque eu travava, eu não me entregava para o meu marido, eu tinha grande dificuldade. E graças a Deus que o Senhor, já sabendo disso, me deu um homem muito paciente, muito amoroso, que quis investigar. Ele sabia da história. Quando eu vi que nosso namoro foi ficando sério, caminhando para o casamento, eu contei a ele o que tinha acontecido comigo. Ele me acolheu, me encorajou, falou que isso fazia parte do passado, que eu não me lembrasse mais disso e tal. Mas quando eu me casei, isso estava presente ali, era um fantasma ali no nosso relacionamento, né? E embora ele fosse amoroso e tivesse toda a paciência do mundo, era um problema a ser resolvido, né? E eu realmente tinha muita dificuldade de me entregar no meu relacionamento íntimo com meu marido. Tudo desdobramento. Ao mesmo tempo, eu era uma pessoa reativa, raivosa. Eu sempre me via como menor do que todo mundo. Eu tinha um sentimento de inveja, porque eu achava que a vida dos outros era melhor do que a minha, em tudo. Eu não conseguia ser grata pelas coisas simples que eu tinha, pela vida que eu tinha. Eu não conseguia ser grata. Então, a sensação que eu tinha é que eu era um erro. Que não era para eu existir, que não era, entendeu? Que para mim dava tudo errado. Deus tinha me dado um marido maravilhoso e nem assim eu conseguia ver. Essa é a evidência para mim que eu ainda não tinha sido curada. Aí eu conheci a pastora Zenete. Eu já era mãe de 2 filhos e eu conheci a pastora Zenete e a pastora Zenete mexeu em caixa de marimbondo. Né? Ela falou assim que a primeira vez que ela me viu na tela, eu cantava num grupo de louvor da igreja, que antecedeu Diante do Trono, que se chamava El Chamar. El Chamar. Na igreja eu sempre fui envolvida com teatro, com música, com as artes, sempre amei. E o El Chamar era um grupo, e eu tinha entrado ali, já era casada com o João, fizemos parte do grupo, ali a Clarinha nasceu, depois o Miguel nasceu. E quando eu estava grávida do Arthur, começou aqueles encontros, né? Encontro com Deus. E eu fui para o encontro. E lá no encontro, eu estava grávida do Arthur, Ezenete falou, agora chegou a hora. Porque ela falou assim, que me viu na tela, e Deus falou assim, gera, porque eu tenho uma obra para fazer na vida dessa menina, gera ela em oração. E ela falou assim, que desde aquela vez, eu sempre chamava a atenção dela, ela não me conhecia pessoalmente, e ela orava por mim, Deus, liberta essa moça, cura essa moça. Ela não sabia nada da minha história. Quando nós nos conhecemos, eu fugia dela. Tudo falou assim, a profeta de São Paulo tá aí. O raio-x. Eu fugia dela, né? Escorregava dela. E nesse encontro, ela estava e ela começou a orar por mim. Quando ela começou a orar por mim, eu caí no chão, né? E ela começou a repreender uma série de demônios mesmo. A influência demoníaca na minha vida. Aquilo foi o começo de um grande processo de libertação que eu vivi, de cura da minha memória, cura das memórias, cura das minhas emoções. Por isso, às vezes, muitas pessoas estão na igreja, mas elas guardam um quartinho escuro. Sim. Né? E a luz de Jesus tem que entrar em todos os cômodos. Não dá pra gente ter o quartinho da bagunça. Entendeu? Ou é tudo ou nada. Essa história de seguir a Jesus, mas não dar acesso a Ele a algumas portas da nossa vida, é um erro. E eu pensava que era possível fazer isso. Não vou mexer nessa história não, essa história é muito feia. Não vou mexer nela não. Deixa ela quieta aqui. Meu marido já sabe, minha mãe já sabe, tá bom, né? E num dia ali, num aconselhamento, que aí a pastora Zenete começou a me acompanhar. Toda semana a gente se encontrava. E ela falou assim, Helena, e começou a perguntar sobre a sexualidade, sobre se eu vivia alguma coisa na minha sexualidade que eu achava que tinha alterado alguma coisa. Aí eu contei. E ali eu comecei a experimentar uma novidade de vida mesmo, né? Sabe aquela história que a Bíblia diz assim,
confessem as vossas culpas para seres curados, né? E eu acho que na sua culpa não, né? Confessa tudo que você está carregando aí na sua memória, no seu coração, confessa. Só que você tem que confessar para a pessoa certa, né? Dá para confessar para qualquer pessoa. E eu tive a felicidade de ter uma equipe ali de intercessão me apoiando, ouvindo as minhas confissões. O João Lúcio já sabia, minha mãe já sabia, e aquilo foi fundamental. Ele começou um processo de cura realmente. E nesse meio desse processo, o Senhor um dia falou comigo assim: perdoa o seu abusador. E eu, peraí, Deus, aí também não, né? Aí também não, né, Deus? Né? Um estrago fica, um rombo emocional fica na minha vida, e agora eu perdoo, né? E por isso é tão importante a gente conhecer a palavra, e não apenas a religião. E o Senhor começou a me confrontar, falou assim: Ana, se você não perdoar, você não vai avançar, né? Não perdoar uma pessoa é como se você estivesse tomando um veneno em bicadas, como eu estou tomando esse café aqui, esperando que o outro que te feriu morra. Não vai acontecer nada com ele, mas com você vai, né? Quando Deus institui o perdão, Ele não está pedindo para a gente fazer um favor. Ele dá uma ordenança para que a gente viva em liberdade. E eu falei: Deus, eu não estou sentindo nada. E a Zenete me ensinou isso: você não precisa de sentir. A gente tem uma fé muito sensorial. Eu tenho que sentir. Não, você não tem que sentir. Você tem que acreditar e se posicionar de acordo com aquilo que você crê. Você crê que o Senhor pode te curar? Creio. Então se posicione e perdoe. Você crê que Ele manda você perdoar? Creio. E você crê que Ele te ama? Ou você crê que Ele faz isso para te torturar? Não, eu creio que Ele me ama. Então se posicione debaixo desse amor e perdoe. Então, sem sentir nenhuma emoção, eu falei com Deus assim: Deus, eu quero ficar livre. Eu não quero carregar o meu tio nas minhas memórias, no meu ódio, no meu ressentimento. Porque naquelas alturas, Fábio, eu isolei ele da minha vida, entendeu? Eu não tinha mais contato, não via. Para mim não fazia diferença se ele existisse ou não. Às vezes as pessoas pensam que o ódio é o máximo. Não, o ódio não é o máximo. O máximo é quando você despreza uma pessoa a tal ponto de esquecer que ela existe. Isso é o máximo, né? O ódio é um estágio anterior. Você mata a pessoa em vida. E era mais ou menos isso que eu tinha feito. E eu falei com Deus: Deus, eu não estou sentindo nada, eu não sinto vontade de perdoar, mas eu não sou guiada pela minha vontade, eu sou guiada pela sua palavra. A sua palavra diz que eu devo perdoar, que eu tenho que perdoar, porque senão o Senhor não vai me perdoar. É sério isso, né? E eu falei: eu quero o seu perdão todos os dias da minha vida, eu quero a sua misericórdia todos os dias da minha vida. Eu quero a mão do Senhor sobre mim. Mas eu não conheço esse caminho, o Senhor conhece. Porque quando o Senhor estava na cruz, o Senhor falou assim: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. O Senhor perdoou. Então me ensina esse caminho. Eu entro hoje nesse caminho pela fé. Pela fé, eu perdoo o meu tio, em nome de Jesus. E vida que segue. De vez em quando vinha aquela lembrança. E antes, quando eu tinha as lembranças do passado, eu fazia assim. Sabe quando você balança a cabeça no intuito de jogar os pensamentos para fora? Eu fazia assim. Agora não. Quando eu lembrava, eu falava assim: eu já deixei isso aos pés da cruz. Eu já perdoei. Ele está perdoado em nome de Jesus. E eu continuava afirmando, né? Quando vinha as lembranças, eu afirmava: ele está perdoado em nome de Jesus. Eu já não sou presa a isso. Eu sou livre. E eu comecei a proclamar isso durante um tempo, não me lembro quanto exatamente. Um dia eu cheguei na casa dos meus pais, eu já estava casada, já era mãe de filhos. Cheguei na casa do meu pai, tinha anos que eu não via esse meu tio. E ele estava lá. E quando eu vi o meu tio, ele não era o meu abusador, ele era meu tio. Então eu cheguei perto dele e falei: ei, tio, quanto tempo? Dei um beijo nele, no rosto dele. Quando eu dei um beijo no rosto dele, é como se Jesus estivesse falando comigo assim: Fábio, eu te trouxe. Você falou que não sabia percorrer o caminho. Eu percorri com você. Você chegou, né? E eu olhava para ele e eu não tinha raiva, não tinha ressentimento, não tinha nada. Era meu tio. Estava tudo bem. E eu sabia que eu não poderia ter produzido aquilo no meu esforço, nem na minha vontade. Era graça capacitadora, né? A graça, ela não só nos dá o que nós não merecemos, ela nos capacita a viver como Cristo. Então, eu entendi a capacitação que a graça dá através desse perdão. O Senhor me ensinou, o Senhor me levou. É como se Ele tivesse me tomado pela mão e falou: vem cá que eu vou te ensinar. Eu vou percorrer com você esse caminho de perdão que você precisa. E ele percorreu. E não restou nenhum ressentimento.
Não coincidência, acredito eu, naquela visita, meu tio estava dizendo ao meu pai que tinha se encontrado com Jesus e que o Senhor estava mudando a vida dele também. Então, meu pai só veio saber da história muitos anos mais tarde, quando eu comecei a testemunhar isso publicamente. E graças a Deus o Senhor também capacitou meu pai, porque então o irmão dele já era remido, lavado no sangue de Jesus, já levava uma nova vida, enfim, né? E valeu a pena percorrer o caminho do perdão, valeu a pena deixar esse fardo aos pés do Senhor, valeu a pena porque o Senhor fez todas as coisas novas, e vale mais a pena ainda quando eu escuto os testemunhos das pessoas que entenderam que elas podem viver livres, mesmo que elas tenham tido uma história muito triste, muito difícil. É claro que a gente entende que alguns casos são mais extremos, né? Pais que estupram filhas. Existem lugares no Brasil, territórios no Brasil, onde isso é aceito, né? Onde nesses interiores, bem interiores aí, tem até uma fala: o pai inaugura as filhas. É algo estarrecedor, chocante, mas verdadeiro. Eu já vi esse depoimento pessoalmente de pessoas locais, né? Às vezes a gente vai ministrar, eu já viajei o país de norte a sul, e você chega em alguns rincões do país e você escuta isso. Olha, aqui tem uma cultura velada de que o pai pode inaugurar as filhas, ou seja, tirar a virgindade da filha antes de qualquer outro homem. Isso é estupro, isso é violência, isso é abuso. Um pai não toma uma filha como uma esposa ou como uma mulher, é a filha dele. Mas o testemunho tem levado pessoas a entenderem isso, que Deus tem vida e abundância para a gente. E por mais desconforto que possa trazer a denúncia de um abusador que não quer se arrepender e não quer mudar de vida, né? Não reconhece o seu crime, que isso é crime, isso tem que ser falado, e eu peço liberdade para você agora para me dirigir aos homens. Eu quero falar com você que é homem. Olha, você é homem, avô, pai, irmão, primo, tio. Você vê uma criança e você sente desejo sexual, procure ajuda terapêutica e espiritual. Mas não dê cabo, não leve a termo o seu desejo doente, porque isso vai matar outra pessoa, isso vai ferir a outra pessoa para o resto da vida dela. Então, você ser tentado, você se sentir atraído, ainda não é um crime. Você pode buscar ajuda, você pode buscar socorro. É uma disfunção, é uma anomalia, é algo demoníaco, severamente demoníaco, e estraga a vida, arruína a vida, outras vidas. Então, antes que aconteça alguma coisa, não veja esse desejo como algo normal, natural, que deve ser satisfeito. Procure ajuda terapêutica, procure ajuda pastoral, procure ajuda espiritual, mas não leve a cabo esse desejo doentio. E se você já levou a cabo esse desejo doentio, busque a ajuda do mesmo jeito. Afaste-se da sua vítima, peça perdão para a sua vítima e, se for necessário, sofra as penas da lei contra esse crime, para que você realmente possa começar de novo a sua jornada. Eu acredito na reconciliação, no perdão de todas as pessoas. Jesus dá uma nova oportunidade, mas eu quero dizer para você que é homem, né? E algumas mulheres também, porque existem mulheres abusadoras também. Então, em nome de Jesus, recue, que você não deixe uma mancha perpétua na vida de uma pessoa, e que você não considere esse seu desejo anormal como algo legítimo ou que deve ser satisfeito. Em nome de Jesus, eu te faço esse apelo como uma pessoa que sofreu os desdobramentos de um abuso sexual. Não leve a termo, busque ajuda, em nome de Jesus. Como eu falei, a história dela é bem semelhante à minha história, mas Deus, ele transforma esses pesadelos em uma nova vida, gente. Porque ele é bom e a sua misericórdia alcança quem ele sabe que é bom de coração, quem ele sabe que é inocente. E ele transforma. Se você passa por algo semelhante, ou se você passou por algo semelhante, você tem isso marcado na sua vida, isso não lhe deixa ser feliz, isso não lhe permite avançar, saiba, entregue para Deus, pois Deus, ele pode mudar a tua história. Assim como ele mudou a minha história,
Assim como ele mudou a história da pastora Helena Tanuri.